Questão 57, Enem 2014. Deixa eu só trocar o pincelzinho aqui, vamos lá. Agradecer ao grande meu amigo Silvino Garcia, que é engenheiro mecânico e perito oficial criminal, está ajudando bastante aqui a resolver essas questões de física para você, beleza? Vamos ler o que ele está pedindo, depois a gente vai para a historinha. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais. Sempre já anota aqui, né? Para você saber exatamente o que ele quer. Brilhará mais quando a chave estiver na posição A ou B pelas alternativas. Historinha. Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Beleza, lâmpadas iguais, 1, 2 e 3, e o gerador aqui tem tensão constante, o U, né? Que a gente usa lá na fórmula de Uri. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver ela ali. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. A gente já tinha observado isso. Beleza. Então eu fiz 2 cópias aqui do desenho para a gente analisar tanto na posição A quanto na posição B. Então eu vou ligar aqui no A, ó. E a gente percebe de cara aqui uma coisa interessante, que essa lâmpada 2 aqui, ela não vai estar em circuito. Então não vai passar a corrente por aqui, ela não vai ter um circuito fechado. Então, como tem essa resistência, ela não vai passar a corrente por aqui. Consequentemente, não vai dividir tensão, nem nada disso, beleza? Então aqui, a corrente aqui saindo do negativo, né? Ela vai vir aqui para... Aqui ela vai acontecer o quê? A corrente vai dividir. Vou chamar aqui de I3, por exemplo, e aqui de I1. Aqui I. Beleza? Então vai haver uma divisão e a gente pode calcular qual que é a resistência equivalente aqui. Beleza? Já vou puxar aqui do lado. Aqui no final a resistência volta a se juntar, né? Então aqui vai ser I e a gente pode calcular daqui a pouquinho. Beleza, vamos ver aqui a resistência equivalente. Vou fazer uma separação aqui. Trocar de cor. Então, resistência equivalente, a gente pode calcular dessa fórmula aqui, né? Que pode ser usada para qualquer caso. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, etc. Quantas você tiver, você pode usar. Ou se você tiver só 2, você pode usar assim direto, ó. Resistência equivalente igual a resistência 1 vezes resistência 2 dividido por resistência 1 mais resistência 2. Beleza? Então, como é que ficaria isso aqui? Ficaria o seguinte. Você poderia fazer de qualquer um dos modos aqui. Eu prefiro, sinceramente, fazer dessa forma aqui sempre, porque eu não preciso decorar a fórmula, tenho menos chance de errar, decoro uma fórmula só e faço infinitas vezes. Lembrando, isso aqui é para resistências em paralelo, né? Como é o nosso caso ali. Beleza, vou usar essa da direita aqui, apesar de ter falado. Não, vou usar essa aqui, né? Só para não me contradizer. Então vou usar essa aqui. Se você quiser, decora a outra ali. Então 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a... Aqui, soma de frações, né? 2 sobre R. O R1 e R2 são iguais. Ou R1 e R3, né? Vou deixar R2. Então 2 sobre R, beleza? Aqui, perceba como é importante você saber propriedades ali, né? Primeira coisa, você saber somar frações já é importante. Segunda coisa, vou usar uma propriedade aqui que se eu elevar os dois lados pelo mesmo expoente, perdão. Eita, tá bêbado. Ai, caramba. Sacanagem, né? Aê. Se você levar os dois lados pelo mesmo expoente, você não altera a igualdade, beleza? Então, o que é elevar em menos 1? A gente inverte aqui as frações. Então, resistência equivalente igual a R sobre 2, beleza? Você poderia multiplicar cruzado, iria chegar no mesmo resultado. Beleza. Então, a resistência equivalente para o caso A, né, vai ser isso aqui. Já vamos deixar salvo aqui. Beleza.
Próximo, letra B. O que acontece? Vou fechar aqui. A corrente vem aqui também, né? Vem. A corrente passa aqui e aqui ela divide a corrente. Beleza? Depois eu vou te explicar uma outra forma de se pensar. É bem interessante para a gente pensar se divide corrente, divide tensão e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Aqui seria I3, I1, aqui I e I, né? Não dividiu a corrente aqui e aqui volta a mesma corrente. Beleza? Porém aqui o I1 e o I3 vai ser diferente desse I1 e esse 3 aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, pro caso aqui, ó, a gente sabe que esses dois aqui são R sobre 2, seria uma resistência equivalente, e em série a gente soma as resistências. Então, resistência equivalente para B seria R sobre 2 mais R, né? Que é esse R2 aqui, que é igual, as três resistências são iguais. Então, isso aqui, se você sabe somar frações, fica fácil, né? Posso pensar daquela forma que eu penso aqui. Multiplico por 2 em cima e embaixo. Não altero o número original, poderia dividir de novo. E agora eu somo, ficaria 3R sobre 2. Beleza? Então, esse aqui é para o caso B. Chave B conectada. Beleza, como é que a gente pensa aqui agora? Vamos lá para o URI, né? Eu vou saber o seguinte: quanto maior a corrente, maior o brilho da lâmpada, beleza? Então, eu quero saber o seguinte, ó. Eu sei a resistência, a tensão é constante, né? Tensão constante. Então, eu sei a resistência e quero saber a relação da resistência com a corrente. Então, como é que eu faço? Vou deixar aqui, ó. Vou isolar o I, o R está dividindo, vou dividir os dois lados por R, daquela forminha lá, né? Então ficaria I igual a U sobre R. Não gosto de decorar todas as formas também, decoro só o URI, e daí a partir do URI eu deduzo as outras, que não é tão difícil assim. Beleza? Beleza. Então, mais uma propriedade aqui importante você saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu chamo isso aqui de K, que é constante. Então, quanto maior a resistência, o que vai acontecer? Menor a corrente. São inversamente proporcionais. Beleza? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Beleza? Então, no caso A, o que acontece? A resistência é R sobre 2, no caso B é 3R sobre 2. Então, seria 3 vezes o A, né? A resistência é A, concorda? R sobre 2 é o A, então é 3 vezes o A. Beleza, então, no caso A, a resistência é menor, então a corrente vai ser maior. Beleza? Então vamos ver já qual é a alternativa aqui. Ó, caso A, pois a resistência equivalente será menor, nesse caso, letra C, beleza? Beleza. Ó, se você não tem dificuldade aqui na parte de soma de frações, na parte de potenciação, na parte de diretamente ou inversamente proporcional, eu vou deixar direto aqui uma playlist que eu tenho 16 vídeos, só um adendo aqui, eu já resolvi 360 questões de matemática, estão todas no YouTube, e eu fiz uma análise do que mais cai e peguei 16 assuntos e dei aula sobre esses assuntos específicos, beleza? De matemática lá, né? Então, esses 3 assuntos, operações com frações, potenciação e exponenciação, tal, radiciação e diretamente ou inversamente proporcional, estão lá nessa playlist, beleza? Então vou deixar a playlist e você pode assistir todos os 16 vídeos lá, que são os assuntos que mais caem no Enem, ok? Beleza. Como é que eu penso aqui? Já resolvemos a questão, né? Vamos fazer uma análise aqui mais raciocinando mesmo, para a gente ver quando a corrente divide, quando a tensão divide e etc. Como é que a gente pensa? Eu penso como se fosse hidráulica. A corrente
elétrica, penso como se fosse corrente de água. Tensão, diferença de potencial, eu penso na energia potencial gravitacional, né? Penso tipo numa cachoeira, por exemplo. Então vamos lá. Ó. Basicamente eu penso tudo em hidráulica, beleza? Então vamos ver o caso de divisão, resistência em paralelo. Como é que eu penso? Penso aqui assim, ó, imagine que isso aqui é uma cachoeira, tá? E aqui no meio tem tipo uma ilhazinha. Então aqui a diferença de potencial é essa diferença de altura, né? Então daqui até aqui seria em paralelo, ó. Vou desenhar aqui. Paralelo. Se ficar dúvida, você manda nos comentários aí, tá ok? Então paralelo. Isso aqui é uma ilhazinha no meio, né? Então a corrente tá vindo, a corrente divide. Beleza? Fica muito visual, eu nunca confundo isso aqui, meu amigo. Paralelo, então vamos escrever aqui, ó. Divide a corrente. Opa. Corrente. Porém, a diferença de potencial não muda. Então, tensão não divide. Vou deixar assim para não falar que é constante, né? Tem a diferença de potencial ali. Não divide. Já em série, eu penso como se fosse degrauzinhos, ó. Em série. Penso dessa forma aqui, ó. Um riozinho, tipo uma cachoeira, mas aí com os degraus assim, ó. Tem uns cachorros latindo aí, mas não liga não. Então, cada degrau desse aqui seria cada degrau seria uma resistência. Vou escrever isso aqui, ó. Resistência, resistência, resistência. Por quê? Porque desse ponto até esse ponto aqui vai baixar a tensão. Digamos assim, né? Baixar a tensão. Desse ponto até esse ponto aqui, vai baixar a tensão. Idem. Economizar tempo aí pra gente, né? Idem. Porém, se você observar aqui, ó, a corrente não divide. É justamente o contrário, beleza? Então, tensão divide. Corrente não divide. Beleza? Se ele precisasse aqui, se ele pedisse, a gente poderia calcular, por exemplo, a tensão, diferença de potencial, que é o U, né? Daqui até aqui. Por quê? A tensão divide, né? Em série. Se eu pensar aqui, por exemplo, só R aqui e R2 aqui no segundo, sem pensar em paralelo por enquanto. Então daqui até aqui teria uma tensão e daqui até aqui teria outra tensão. Por isso que a corrente diminui, beleza? Ó, se a resistência é constante, por exemplo, R sobre 2 nos dois casos, quanto menor a tensão, menor a corrente, beleza? Só dando um adendo. O que eu comparei? Comparei o R sobre 2 com esse R sobre 2. Então, se eu pensasse só nessa corrente I1 mais I3, I1 mais I3, aqui na esquerda, com a chave A corrente é maior. Por quê? Porque a corrente, a tensão é constante daqui do início até o final. Então a tensão não divide. Beleza. Nesse segundo caso, a tensão divide. Então quanto menor a tensão, menor a corrente. Esses são diretamente proporcionais. O U com o I. Beleza? Ó, se você gostou aí, ó. Se você gostou, se você não gostou, vou te explicar o que a gente faz, como é que é o método que a gente resolve. A gente resolve rapidinho aqui a questão, para quem tem mais facilidade, quem tem mais conhecimento aqui e tal, só quer saber como que resolve, e depois a gente faz toda uma análise para você que tem mais dificuldade, beleza? Se você tem facilidade, não precisa assistir tudo, assiste só um pedacinho e pula para o próximo vídeo sem problema nenhum. Se você tem dificuldade,
assista tudo, que a gente sempre dá dicas muito interessantes. Para quem tem facilidade também e quer estudar, assista tudo para entender algumas coisas, pegar algumas dicas para ganhar tempo na hora da prova, beleza? Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Nós já resolvemos 8 provas de matemática, são 360 questões que já estão disponíveis aí no YouTube, e a gente está resolvendo também 8 provas de física, beleza? Desde 2009 até 2015, segunda aplicação, para essa prova de 2016. Então se inscreva aí, e se a gente está te ajudando, ajude a compartilhar para ajudar mais pessoas que você gosta aí e que tem dificuldade também, beleza? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais questões. Até logo!